No último sábado, no dia 13 de janeiro, Pedro Boireau saltou 5,75 m para vencer a primeira etapa da Elite Tour em França, no meeting Universe Perche Le Dévoluy, e os 5,75 m representam um novo recorde de Portugal absoluto, e eu vou contar-te mais sobre esta marca que aproxima Portugal da elite mundial, naquela que é a especialidade do atletismo mais louca e radical. Então vamos lá. A 10 de junho de 2023, durante o Memorial Muniz Pereira, eu tive a oportunidade de tirar de Pedro Boireau as seguintes palavras. Agora a bater recorde nacional sub-23 e já tiveste uma tentativa a recorde de Portugal, ou estou errado? Não, ainda não. A 72? Não, ainda não. Pensei que ia ser hoje, por acaso. Mas pensas no recorde? É, claro, já penso no recorde. Já quero esse recorde há muito tempo, sempre pensei no recorde. Mas pronto, vai sair quando tiver de sair, sem pressão, sem querer apressar nada. Bem, quem me conhece sabe que sou das pessoas que mais odeia a conversa de que lá fora é, que sou das pessoas que não concorda nada com quem está sempre a olhar por cima do muro, por cima da vedação, a olhar para a relva e para a garagem da vizinha, e digo isto como introdução a um facto que é impossível de negar. É que o salto com vara em Portugal, tal como grande parte das disciplinas técnicas do atletismo português, andaram sempre bem atrás do nível de topo mundial. Felizmente, graças à globalização e também às melhores condições de tudo o que envolve o processo de treino, essas distâncias têm-se vindo a encurtar, indo ao encontro das míticas palavras do professor Mário Muniz Pereira, que defendia que com as mesmas condições nós somos tão bons como os outros e até podemos ser melhores. E relativamente ao salto com vara, convém colocar aqui uma introdução histórica para entendermos e darmos um pouco do valor de que significa estes 5,75 m de Pedro Boireau. E quando se fala da evolução do salto com vara em Portugal, é impossível não falar de dois atletas cujos duelos escaldantes nunca serão esquecidos. Refiro-me a Joaquim Raposo Borges e também a Joaquim Serra, responsáveis por vários recordes nacionais durante a década de 70. E, ora bem, quando o Raposo Borges bateu o seu primeiro recorde nacional de 4,21 m, na altura o recorde mundial estava fixado em 5,44 m. 5,44. Impressionante a distância entre os recordes de Portugal e o recorde do mundo. Nada mais, nada menos que 1,23 m de diferença. Entretanto, Raposo Borges bateu 5 vezes o recorde nacional, colocando em 4,49. Depois Joaquim Serra elevou-o até 4,90 m no primeiro mês após o 25 de abril. E aí o recorde mundial estava fixado em 5,63 e a distância tinha diminuído para 73 cm. E com a abertura do regime, tanto Joaquim Serra como Raposo Borges foram na mesma comitiva portuguesa, passaram um período largo à Polónia, treinando, e dessa partilha resultou ainda mais evolução portuguesa. E quando a 15 de maio de 76 Raposo Borges se tornou o primeiro português a saltar 5 metros, com vara, claro, o recorde mundial estava em 5,65, a distância a diminuir para 65 cm, e em 1979, quando Raposo Borges coloca o recorde português finalmente a 5,10 m, a distância do recorde mundial ficou em 60 cm. Ou seja, em 10 anos, muito por força desta grande rivalidade de Raposo Borges-Joaquim Serra, a distância para o mundo tinha passado de 1,23 m para 60 cm, tinha passado para menos de metade. No entanto, de 1979 a 92, ano em que Nuno Fernandes bateu o seu primeiro recorde nacional, houve uma estagnação evidente do salto com vara e o recorde português subiu apenas 10 cm, enquanto no mundo se avançara 40 cm. De 5,70 em 79 para 6,10 m, pelo mito /lenda Sergei Bubka. Quando Nuno Fernandes assumiu o protagonismo, em 92, estávamos a 90 cm do recorde do mundo, mas só no ano de 92, Nuno Fernandes subiu o recorde 25 cm, de 5,20 para 5,45, e quando Nuno Fernandes colocou o recorde português em 5,66 m, o seu último recorde nacional, o recorde mundial de Bubka tinha subido até
6 metros e 15. E feitas as contas, o salto com vara em Portugal estava mais próximo do que nunca do mundo. Claro que não em termos de profundidade, apesar de na altura ter surgido João André, que saltou 5,60 metros aos 24 anos, mas não mais evoluiu, pelo que só em 2013 o recorde nacional de Nuno Fernandes seria batido, e seria batido de forma espetacular, em grande estilo, após uma noite sem dormir, ou seja, tinha passado mais de 36 horas desde que este atleta tinha deixado cair a baba na fronha da almofada pela última vez, recorde batido pelo atleta mais louco que eu tive a oportunidade de conhecer, Eddie Maia, que nessa tarde de 2 de junho de 2013 colocou o recorde português a 5,70 metros. E no mundo ainda prevalecia os 6,15 metros de Sergei Bubka, pelo que a distância reduziu-se para 45 centímetros. E quando Diogo Ferreira saltou 5,71 metros em 2017, o recorde mundial também já tinha sido retocado em 1 centímetro pelo Renaud Lavillenie, pelo que manteve-se ali os 45 centímetros, que foram a distância mais curta que o salto com vara português esteve do mundo, porque entretanto, aos 20 anos, em 2020, um sueco, mais norte-americano do que sueco, mas pronto, começou a saltar com vara aos 4 anos, Armando Duplantis começou a subir o recorde mundial centímetro após centímetro, como Bubka tinha feito há 30 anos atrás. E neste momento está fixado em 6,23 metros, um recorde que eu acredito, e todo mundo acredita, que será retocado em breve, mas para todos os efeitos, agora que Pedro Baró saltou 5,75 metros, o salto com vara português reduziu a distância para 48 centímetros. Mas se é verdade que Duplantis ainda tem 24 anos e o à vontade nos seus saltos mostram que tem margem para voar pelo menos mais uns 10, 15 centímetros, também é verdade que com 22 anos Pedro Baró, que tem batido recordes nacionais pelos escalões que tem passado, também tem margem de progressão. E ao contrário de Duplantis, os centímetros a mais que Boaró pode colocar no seu recorde pessoal não são limitados por enormes quantias de dinheiro. Pelo menos para já. Porque Duplantis está no mesmo impasse de Bubka. Cada centímetro significa mais 70 mil, 100 mil dólares na conta de Duplantis, e isso pode fazer com que Duplantis não consiga colocar o recorde mundial à altura que poderia num dia com as melhores condições reunidas. Por enquanto, Pedro Baró não está nessa disputa nos milhares de euros, porque se olharmos para as últimas 3 últimas épocas, vemos que em cada uma dessas épocas há mais de 30 atletas a saltar 5,75 metros ou mais, mas é inquestionável, é claramente inquestionável que aos 22 anos Pedro Baró se está a colocar no meio da elite, ele que, recorde-se, já esteve nos Mundiais de Budapeste em 2023, e eu tenho a certeza absoluta, e isso podem-me cobrar, eu tenho a certeza absoluta que vai ser dos atletas portugueses mais falados e badalados desta época de 2024. É que João Pedro Baró, atleta do Benfica, treinado pelo professor Pedro Pinto, vai subir. E não vai ser pouco, não vai ser pouco. E agora, quero que vejas bem o salto do recorde nacional de Pedro Baró, o salto dos 5,75 metros, e que me consigas dizer que estou errado. Pedro Buaro, 5,75 metros pour l'instant, il a eu tout juste tout bon depuis le début. Va-t-il effacer 5,75 metros, s'offrir son record personnel et le record du Portugal? Voilà qui est fait. Le record du Portugal est battu à Super Dévoluy pour E agora pode acontecer história para o atletismo português em França. Pedro Baró a 5,65 metros, recorde de Portugal em jogo, excelente entrada, excelente elevação e a conseguir. Pedro Baró, depois de uma entrada violenta, mais violenta que Alexandre Frota nos seus filmes de entretenimento adulto, a conseguir-se elevar altíssimo, a ultrapassar 5,75, recorde de Portugal, e os fãs vão à loucura. Vejam a reação, eles reconhecem, ulala, ulala. Duvido que me consigas dizer que eu estou errado quando eu tenho a convicção de que Pedro Baró vai ser dos atletas portugueses mais falados em 2024. O homem está bem e atenção, amanhã estará na Perche Elite Tour em Bordeaux e será mais uma oportunidade dele rasgar os céus.